Da manhã. Hoje a gente vai falar sobre bloqueio de identidade. Eu acho que esse é um dos bloqueios que mais fazem as pessoas não darem certo, não fazem as pessoas, fazem com que as pessoas fiquem tímidas, que não confiem em si mesmas, tá? E para falar sobre esse bloqueio, eu vou contar uma história para vocês, a história do filho do rei e do filho da criada. É uma história assim muito interessante e que faz a gente ter boas reflexões exatamente sobre isso. Quem a gente é verdadeiramente, o que que a gente pode construir verdadeiramente, aonde a gente pode chegar, tá? Então vamos lá. Essa história do rei e da criada é uma história assim que um dia o rei e a criada, eles tiveram filho exatamente no mesmo dia, tá? Então o príncipe nasceu e nasceu o filho da criada. Só que a parteira era a mesma. E aí o que que acontece? Por uma inveja, por alguma coisa, ela resolveu trocar os dois para ver o que que aconteceria. Ela falou assim: pô, eu vou inverter. Vamos ver o filho da criada virando rei, virando príncipe. E o filho do rei virando filho da criada. Vamos ver o que que acontece. Foi alguma coisa nesse sentido. E aí ela trocou os dois lá na maternidade. Inverteu. E aí o filho da criada, ele foi criado como filho do rei, como príncipe, e o filho do rei foi criado como filho da criada. E aí o que que acontece? Conforme eles foram crescendo, naturalmente aquele que era o verdadeiro filho do rei, que estava sendo criado pela criada, ele tinha uma certa facilidade para aprender coisas, ele tinha um certo refinamento, né? Naturalmente já se aparecia isso. E aí os dois foram crescendo, crescendo, chegou um dia que o rei morreu e o príncipe assumiu. E o príncipe era quem, no caso? Era, na verdade, o filho da criada. Ele assumiu o reinado e ele virou o novo rei. E aí o que que acontece? A criada, depois de muitos anos tendo acontecido isso, ela não conseguiu segurar a língua dela. Ela precisava contar para alguém aquilo que ela fez. Ela estava meio arrependida. Aí ela pegou, assim como muitas pessoas fazem, vou contar para minha melhor amiga. Ela pegou e desabafou para a melhor amiga, olha, eu troquei os dois na maternidade, na verdade o nosso rei, ele não é o rei, ele é o filho da criada. Aí, assim como acontece com muita gente, essa melhor amiga, ela também tem uma melhor amiga. E ela contou essa história para essa melhor amiga. Que por sua vez, essa outra melhor amiga, ela também possuía uma pessoa que ela confiava muito. E ela contou. E aí, quando foi ver, o boato começou a se espalhar pelo reino. De que o rei, na verdade, ele não era rei. Que o filho da criada era, na verdade, o rei. E aí essa história se propagou tanto que acabou caindo nos ouvidos de quem? Do rei, que na verdade era filho da criada. E aí ele ficou mal, ele ficou, meu Deus do céu, e agora? Se o reino descobrir isso, eu vou cair, eu não vou ser mais rei. E ele ficou muito mal. Aí ele pensou, pensou, pensou e ele tomou uma decisão. Ele começou a sabotar o pai do verdadeiro príncipe, né, que era o marido da criada, começou a sabotar o trabalho dele. Tudo que ele fazia, ele sabotava o trabalho dele. O tempo inteiro sabotando o trabalho dele. Só que de forma invisível. Ele pedia para pessoas fazerem isso e as pessoas nem sabiam por quê elas estavam fazendo isso. E elas estavam sabotando o trabalho dele, sabotando o trabalho dele, sabotando. Para quê? Para fazer com que ele desistisse e saísse do reino. E aí, isso foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, e ele não saía do reino, né? Até que um dia alguém pegou e contou pro menino, pro verdadeiro rei que estava sendo criado com os criados. Olha, é o seguinte, você é o verdadeiro príncipe, existe um boato aqui que está surgindo, que você é o verdadeiro príncipe, e o rei ele tá te perseguindo. Aí ele ficou atordoado, né? E ele resolveu fugir. Então ele fugiu do reino, foi embora. E aí o rei soube que ele foi embora, ficou mais tranquilo. Só que aí foi passando o tempo, começou a dar remorso no rei. De, nossa, ele era bom, ele não fez nada. Por que que eu fui fazer isso com ele? Por que que eu acabei com a vida dele? E ele começou a ficar mal. Começou a ficar mal. E aí ele pegou e resolveu sair, andar, né? E aí ele teve um sonho. Ele
saía pelo reino, ele andava, né? Tava arrependido, tentando encontrar o menino. Não achava. E aí ele teve um sonho. O sonho dele é que ele deveria ir até um certo lugar. Chegando lá, né, era uma feira que ia ter lá, e nessa feira alguém ia oferecer um trabalho para ele, e ele tinha que aceitar. Aí ele acordava, tudo bem, né? Aí no outro dia ele ia dormir de novo, ele sonhava a mesma coisa, que ia ter uma feira e alguém estava trabalhando lá, ia pedir para ele trabalhar lá. E aí ele sonhou isso umas 3, 4 vezes. E aí ele falou assim, pô, esse sonho deve ser um chamado, eu vou fazer isso. E aí ele abandonou as coisas, né? Ele falou pros servos que ele ia sair e tal, e ele acabou abandonando o reino. E aí ele foi exatamente nessa feira. Ele estava com tanto remorso que ele não estava conseguindo conviver lá no reino. Chegando nessa feira aconteceu exatamente isso. Ele chegou, primeira coisa, um comerciante viu ele e chamou ele para trabalhar. E ele aceitou. E ele começou a trabalhar com esse comerciante. Só que esse comerciante, ele era muito exigente, muito exigente. Ele maltratava mesmo, pesado, os funcionários dele. E aí ele passava por uma situação diferente que ele não estava acostumado. Aí uma certa vez, o comerciante e ele estavam caminhando, né? E ele estava cuidando de umas vacas. Até que sem querer ele bateu no pé da vaca com um espinho, alguma coisa. A vaca gritou e correu para a floresta. Duas vacas correram para a floresta. E aí ele ficou desesperado. Ele pegou e entrou para dentro da floresta também, porque ele sabia que se o dono descobrisse, ele ia bater muito nele. E ele entrou para dentro da floresta. Quando chegou dentro da floresta, ele foi caminhando, 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 chegou a um certo lugar que ele não conseguia mais saber de onde ele veio, para onde ele vai. E ele não achava a vaca. E ele começou a ficar com medo. E começou a anoitecer, passou o tempo, começou a anoitecer, ele começou a ficar com medo. Aí ele resolveu que ele iria subir numa árvore. Então ele pegou, subiu numa árvore para poder se esconder dos animais selvagens e ele ficou lá. Passou a noite, ele começou a ouvir vozes, começou a ouvir barulhos e aí ele pegou e é, ficou com medo. Mas tudo bem. Chegou de manhã, ele pegou, começou a prosseguir, começou a andar. E aí chegou um certo momento que ele começou a correr. Só, tá? Bom, e aí ele começou a correr. Ele estava ouvindo vozes, ouvindo barulho. E aí ele chegou num certo momento que, pum, ele se deparou com uma pessoa. Ele falou, uau, uma pessoa. O que você está fazendo aqui nessa floresta? Ninguém vem aqui, tal. Ele falou assim, olha, eu estava correndo atrás do meu cavalo. E aí de repente eu entrei nessa floresta. Ele, nossa, que coincidência, eu estava correndo atrás das vacas. E aí os dois ficaram juntos, eles começaram a se proteger e tudo mais. E aí eles começaram a se cuidar um do outro. Tudo bem. Aí chegou um certo momento que eles começavam a ouvir uns gritos, umas vozes lá na floresta, e eles começaram a correr e encontraram outra pessoa na floresta. E eles morrendo de medo, né? Evangelho de Cristo Bueno, bom dia, paz e graça para ti também. Lidiane também, muito bom dia. E aí eles encontraram uma pessoa. Aí eles perguntaram, de onde que você é? Ele falou, eu sou aqui da floresta, como que vocês chegaram até aqui? Ninguém veio até aqui. Aí falaram, você mora aqui? Ele falou, sim, eu moro aqui. Eu nunca vejo ninguém da civilização aqui. Aí eles acharam estranho aquele homem e tal, né? E eles começaram a pensar que aquele homem não era um ser humano. Eles acharam muito estranho. E aí tudo bem, né? Esse homem chamou eles lá pra casa deles, deu comida pra eles e tudo mais. E ok. E aí, em um determinado momento, o rei, né, que na verdade era o filho da criada, ele encontrou lá um saco de pão. E naquele local, na floresta, um lugar inóspito, um saco de pão ele vale muita coisa, né? Ele vale muito. E aí ele começou a carregar esse saco de pão. E eles partiram da casa desse homem aí e tudo mais. E aí o filho da criada começou a ficar com muita fome. O outro, na verdade, o filho da criada não, o outro rapaz aí do cavalo, ele começou a ficar com muita fome. E aí ele pegou e falou assim pro filho da criada, olha, me dá um pouco de pão aí, divide comigo e tal, né? E aí o falso rei falou assim, ah, mas se eu der pra você, eu posso ficar morrer de fome, eu não vou te dar não. Aí ele falou assim, pô, mas
eu não tenho nada. Ele falou assim: é, mas primeiro eu tenho que cuidar de mim, depois de você. Ele já começou dessa forma. Aí tá bom. Aí o outro falou assim: olha, eu faço o que você quiser. Eu me vendo como seu escravo pela minha vida inteira em troca desse pão. Aí o falso rei, ele pega e aceita. Não, tudo bem então, aceito. Porque para ele era vantajoso ele ter um escravo, ele ter uma pessoa que fizesse as coisas para ele. E aí tudo bem, ele começou a dividir o pão com ele, e aí toda a tarefa que ele tinha que fazer na floresta, alguma coisa, ele mandava o menino fazer. E aí o menino fazia. Chegou um certo momento que o menino falou: caramba, onde que eu fui me meter? Onde que eu fui parar? Olha só o que que eu tô fazendo. Olha só o que que eu tô fazendo na minha vida. Virei um servo, né? Virei um escravo. Na verdade, eu até, até inverti aqui. Foi ao contrário. O verdadeiro rei, ele virou escravo e o outro que não. E o outro que virou servo dele, né? Na verdade, foi o contrário que eu tava pensando aqui. O verdadeiro rei, que foi criado pela escrava, que fez isso. Ele achou o pão e tornou o outro escravo. Então, o rei, aquele que estava na posição de rei, ele virou escravo do outro, tá? E aí o que que acontece? Ele ficou louco, né? Porque, pô, até um certo momento ele era rei. Ele se arrependeu e tudo mais, agora ele era um escravo pela vida inteira daquele rapaz. Aí ele ficou doido. Aí chegou um certo momento, né, que eles encontraram a vaca, encontraram o cavalo, conseguiram sair da floresta e os dois estavam juntos. Aí o menino, que era o que comprou, que o outro, através do pão, né, perguntou: pô, eu ouvi você falando, né, como é que eu fui parar aqui, né, como que minha vida foi parar nisso, né, você é servo, porque o que que aconteceu? Aí ele pegou e contou a história pra ele. Ele falou assim: olha, é o seguinte, eu cometi uma coisa muito errada, eu era rei de um certo reino, e eu acabei expulsando uma pessoa porque na verdade não era pra eu ser rei, era pra aquela pessoa. Então eu expulsei aquela pessoa do reino e eu acabei me arrependendo. E aí eu peguei e fui embora. Aí o outro menino, o do cavalo, ele ouviu e sentiu. Sabe por quê? Porque na verdade ele era o menino que era expulso. Os dois não se reconheceram. E ele não sabia o que fazer com aquela informação. Aí ele ficou: caramba, foi ele. O que que eu faço aqui? E tudo bem. Ele ficou quieto, não contou nada, né? Então eles estavam caminhando e eles encontraram um reino. E esse reino era o reino do rei tolo e os servos sábios. Aí eles chegaram lá, era uma fortaleza, eles não conseguiam entrar, e eles pediram para entrar. Falaram: olha, ninguém pode entrar aqui. Aí falaram: por que que ninguém pode entrar aqui? Ah, a gente precisa, né? A gente estava na floresta, a gente está cansado, tudo mais. Aceite nós nesse reino. Eles falaram: não, esse reino, ele se chama Reino do Rei Tolo com Servos Sábios, porque antigamente existia um rei muito sábio aqui e o nome do reino era diferente. Era o Reino do Rei Sábio com os servos tolos. Por quê? Porque esse rei, ele era tão sábio, mas tão sábio, que os servos dele se passavam por tolos. Só que na verdade eles são homens extremamente sábios. Só que como o rei sábio, ele não está mais lá, esse reino se tornou o reino dos servos sábios, que realmente são sábios, com o rei tolo. E a única forma, e a gente quer que esse reino ele volte ao verdadeiro nome. Só que o verdadeiro rei ele tem que voltar para esse reino. Aí eles falaram assim: pô, tudo bem, eu aceito o desafio de tentar ser, né, esse verdadeiro rei, né? E aí o verdadeiro rei, né, que na verdade estava como escravo, ele pegou e aceitou. E aí eles foram fazer alguns desafios lá naquele reino e ele conseguia se dar bem, ele conseguia resolver os enigmas e tudo mais. Conclusão, ele conseguiu passar no teste e ele era realmente o verdadeiro rei. E aí ele se tornou rei daquele lugar. O filho do o filho da serva, na verdade. Ele se tornou rei daquele lugar verdadeiramente. E aí ele pegou e contou a história pro outro e tudo mais, né? E, enfim, conclusão da história. Depois de tudo isso que aconteceu, o rei, por direito realmente, ele se tornou rei de verdade. Mas qual que é o grande ponto aqui de tudo isso, né? Contei essa história toda para vocês aqui. Essa história é uma história de nós mesmos. Nós mesmos somos essa pessoa. Nós estamos aqui nesse mundo
E nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos príncipes verdadeiramente aqui. Só que nós temos um bloqueio de identidade. Nós somos, entre aspas, criados como filho da serva. E todos os bloqueios que acontecem na nossa vida, esse bloqueio de identidade é um bloqueio que é colocado através das vergonhas que aparecem na nossa vida, através das pessoas que dizem pra gente que a gente não consegue fazer determinadas coisas, pessoas que oprimem a gente literalmente, muitas vezes nossos pais fazem com que a gente não acredite na gente, que é com que a gente não acredite na nossa verdadeira essência. Só que essa verdadeira essência, ela muitas vezes ela vai aflorar. Assim como aconteceu lá quando eles encontraram o reino, o verdadeiro rei, ele tinha tudo aquilo dentro dele. Ele tinha a verdadeira sabedoria. Por mais que ele não tenha sido instruído em vida, ele tinha a verdadeira sabedoria. E ele conseguiu ocupar o espaço e ele se tornou o rei daquele lugar. Realmente, de fato. E é exatamente a mesma coisa. Nós podemos fazer coisas brilhantes, porque Deus, quando criou a gente, ele disse que nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Sendo imagem e semelhança do Criador, nós somos príncipes aqui. Nós temos poder também. Nós temos força também. Só que a gente precisa ocupar verdadeiramente o nosso espaço. Durante a nossa vida, a gente vai passar por essa floresta. A gente vai passar por todo esse sofrimento. A gente vai passar por todas essas coisas. E muitas vezes a gente vai fazer coisas que não condizem com a gente. Assim como ele comprou o outro como escravo, literalmente, né? E entre várias outras coisas. Só que o fato é que se a gente consegue tomar consciência, assim como o verdadeiro rei tomou consciência da identidade dele e foi atrás e conseguiu encontrar verdadeiramente o caminho dele, da mesma forma nós conseguimos também conquistar verdadeiros postos, conquistar aquilo que realmente é nosso. Só que a gente precisa passar por essa iniciação. A gente precisa passar pela floresta, a gente precisa passar pelo deserto. A gente precisa passar por essas provas lá no castelo também. Eu acabei confundindo uma hora ou outra os dois personagens, porque é filho do rei, filho da criada, tudo mais. Mas, resumidamente, existem desafios aqui na vida que fazem com que a gente encontre o nosso verdadeiro ser, que fazem com que a gente vá atrás da vaca no meio da floresta, que faz com que a gente entre num lugar na nossa vida que parece que é muito pior do que quando a gente começou. Mas tudo isso é para aprender. Tudo isso é para conquistar o nosso verdadeiro espaço, o nosso verdadeiro lugar. O bloqueio de identidade te faz não acreditar que você pode coisas gigantes, mas você pode coisas gigantes. Você pode realizar muita coisa. Você pode ter certeza que você não está ocupando o seu verdadeiro posto. O seu verdadeiro posto é um posto de nobreza, de realeza. O seu verdadeiro posto é de conquistar muita coisa. Talvez você não acredite tanto em você. Talvez você não tenha tanta convicção de que você pode, de que você é, mas você é. Você é uma pessoa muito nobre. E é isso que eu quero trazer para você nessa live de hoje. Você tem essa nobreza e você pode muita coisa. Só que você precisa descobrir a sua verdadeira identidade. Você precisa encontrar verdadeiramente essa força que tem aí dentro de você. E, primeiramente, você conseguir enxergar, se enxergar de verdade, como uma realeza, como alguém que é a imagem e semelhança do Criador de verdade. Porque o dia que você conseguir ter um encontro com essa verdadeira identidade, entender que você pode tudo, entender que se você fizer a sua parte aqui, as coisas vão prosperar, você pode ter certeza que muita coisa vai mudar na tua vida. Assim como ocorreu essa reviravolta na vida dos dois, isso vai acontecer na sua vida também. Só que confie e acredite na sua verdadeira identidade. Haja como imagem e semelhança do Criador. Não haja como filho da serva, filha da serva. Haja como realeza, porque o reino ele vai ser colocado na sua mão de novo. Mas depende de você. Vão ter desafios. Vai ter a floresta e vão ter desafios lá no reino. E o reino ele vai se tornar o reino
do rei ou da rainha sábia e os servos tolos. Mas você precisa assumir a sua verdadeira identidade. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa conexão juntos. Coloca os dois pés no chão, senta confortavelmente. E vamos lá. Muito engraçado, né? Chegou no fim da história, eu inverti o papel dos dois, mas eu espero que vocês tenham entendido. É muito engraçado, né? Porque não tem nomes exatamente na história. Aí quando chegou no final, eu comecei a inverter algumas coisas aqui nos personagens. Mas a mensagem ficou muito clara. Podem dar risada disso. Vamos lá. Fecha os seus olhos. Se concentra e respira fundo 3 vezes, se conectando com o presente, o agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa união, pela nossa conexão, pela nossa vida. Muito obrigado por mais essa live, por esse conhecimento e principalmente, muito mais do que o conhecimento, por estarmos aqui em união e pelas pessoas também que vão ver essa gravação. Porque essa energia que a gente transforma juntos, ela é muito mais forte do que qualquer coisa. Que venhamos criar realmente em nossas mentes, em nosso corpo, em nossas atitudes, atitudes de realeza de verdade, atitudes de quem realmente somos, que venhamos conseguir abrir as vendas, tirar as escamas dos olhos e perceber verdadeiramente de onde a gente veio, de quem a gente é filho e o que a gente pode fazer com isso. Que não venhamos aceitar nada menos do que isso. Nós somos realezas nesse mundo. Estamos aqui com missões, estamos aqui com um propósito muito importante. Afinal, um rei ele não só recebe o seu reino e os benefícios, mas ele tem muitas responsabilidades. E que então venhamos assumir responsabilidades à altura, mas que venhamos também usufruir daquilo que fomos chamados. Assim seja. Respira fundo. Sorriso no rosto, estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Sempre repita isso. Não deixa isso sair do teu coração. Vamos pra cima, vamos buscar o autoconhecimento. Vamos fazer acontecer. Contem comigo, gente. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.